Olá, tudo bem? Estamos começando com mais um Liberchat, um podcast descontraído, onde os nossos convidados têm a oportunidade de falar o que quiser, abrir o coração, aquilo que eles não têm coragem de falar na televisão, no rádio, aqui eles estão à vontade. E aí nós aprendemos bastante com as experiências que eles trazem para nós. Hoje eu estou aqui com a Amanda. A Amanda está se formando em biomedicina. Além das suas experiências profissionais, ela é uma pessoa bacana, legal, vale a pena ter uma amizade com a Amanda. Você vai ver no decorrer do programa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo com a Amanda, você que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Dos nossos convidados que virão para cá. E quem sabe você também um dia não será o nosso convidado aqui para abrir o seu coração e trocar uma experiência gostosa com a gente. Olá, Amanda, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, como que anda a vida? Me conta aí, o que você tem feito de novo aí? Olha, de novo não tenho muito. Mas tô estudando biomedicina, como você disse, né? Eu me formo ano que vem. Bacana. Mas tenho uma rotina muito agitada durante a semana. Tenho 3 filhos, todos pequenininhos, 5. Uma de 5 anos, uma de 4, um de 4 e um outro nenenzinho de 1 ano e 3 meses. Amanda, deixa eu contar um segredinho aqui pra galera que tá nos ouvindo. A Amanda, pra você que não a conhece, eu vou dizer pra você, eu a conheço muito bem. Sabe por quê? Porque a Amanda é minha esposa, então vou chamá-la de amor. Amor, muito obrigado por ter vindo aqui no Liberchat, pela sua coragem. Não será uma DR, viu? Pode ficar tranquilo, mas eu tenho certeza que aquilo que ela não conta lá em casa, ela vai contar aqui pra você. E eu vou ficar surpreendido, assim como você também vai ficar. Pode ter certeza disso. Então vamos lá, Amanda. Obrigada. Conte pra nós aí como que foi a sua infância, a sua família. Eu quero saber mais de você, que tem coisa que eu acho que você não me contou. E aqui eu quero que você abra o seu coração, hein? Então se você aqui pra isso, vamos lá. Parabéns pela coragem já de ter vindo pra cá, hein? Vamos Obrigada. Lá. Então, eu tive uma infância muito boa. Era eu e meus irmãos, éramos 3, né? Eu, 2 meninos. E minha família era muito unida, assim. Eu não sei se é porque é de Minas, né? O pessoal já acolhedor, né? E desde pequena, assim, meus pais já nos levavam pra igreja. Assim, minha mãe era mais rigorosa nesse sentido. Que legal. Então você é daquelas que desde a infância já começou a frequentar igrejas. Me diz uma coisa, você canta também ou você é dessa que só encanta? Porque eu vou te falar que você me encantou, hein? E me encanta todos os dias. Os não, dois? Brincadeira. Mas canta mesmo? Não, na parte de cantar eu arranho um pouquinho. Não, mas eu participei, assim, de coral. Já fiz, sim, parte também de back. Já cheguei a cantar na igreja, mas não como... Já fui líder de células também. Nossa, que legal, bacana, hein? Gostei muito de falar, mas hoje mesmo eu só frequento, hoje em dia. Entendi. Bom, o pessoal de casa acho que não sabe como foi que nós nos conhecemos. Mas, na verdade, a Amanda realmente é uma menina de igreja, eu sou prova disso. Por quê? Como foi que nós nos conhecemos, Amanda? Onde foi? Qual foi o local que nós nos vimos a primeira vez? Vamos aí. Cantando. Cantando? Aonde? Foi no coral. Aí, ó. Você que não canta num coral, você que frequenta alguma comunidade religiosa, tá solteiro ainda, fica a dica, hein? Participa do coral que vai que dá certo, porque deu certo. É verdade. E a gente... Não, eu te vi... Eu fiquei uns 2 meses sem ir, mais ou menos, né? E aí foi quando eu te vi, bem no primeiro dia, assim, que eu entrei assim, na porta, falei, nossa, quem que é ele e tal? Pensei, né? E aí, você é que me encantou logo de cara, assim. Obrigado, amor. Deixa eu falar um pouquinho pro pessoal que tá me ouvindo, ou nos ouvindo. É que eu e a Amanda, nós nos conhecemos quando eu fazia estágio. Eu sou formado em teologia e história. E na época eu estava fazendo estágio, né, Amanda? Do meu último ano de teologia. E eu estava como um pastor auxiliar de uma comunidade evangélica. E eu era o pastor do coral. E olha quem chegou para cantar lá no coral. A Amanda, essa menina meiga, assim, tal. E ela estava enfrentando alguns problemas. Era alguma decepção com Deus? Você estava passando naquele momento? Ou eram problemas pessoais? Eu não me lembro muito bem. Não, eram problemas pessoais, mas acabava refletindo, né? Em questão espiritual. Não que eu duvidava de Deus, né? Mas eu estava passando por uma depressão, né? Muito profunda. E eu não via saída nenhuma. Então, foi quando a igreja, assim, me ajudou no sentido de que eu estava sendo acompanhada, né, por uma psicóloga e um pastor. Foi então que o pastor que estava me acompanhando foi, como que diz? Encaminhou para psicóloga? Foi isso? Não.
quando o pastor muda de outra igreja. Ah, ele foi transferido para outro local. Foi transferido, Ah, entendi. e aí foi quando você entrou e tá. acompanhar o meu caso, mas quando a gente se viu... Ah, agora eu me lembrei, exatamente isso. Quando eu entrei no coral, para participar do coral, foi aí que o pastor chegou para mim, conversou, falou de uma moça que estava passando por alguns problemas, que eu deveria orientá-la. Aí foi que você foi apresentada, trocamos telefone, mas ficamos um tempinho sem nos falar. Mas antes teve uma olhada, sem saber. Sem saber que você era de Itacuja, na qual eu iria conversar e iria orientar. Na verdade, eu seria o seu líder espiritual, né? Isso. Te ajudar naqueles momentos difíceis que você estava enfrentando. Exatamente. E como é que foi esse período? Porque eu acho que eu nunca falei pra você, né? Mas eu orei por você antes de conversar com você, porque eu sabia que a responsabilidade não era tão fácil pelo caso que chegou até a mim. Talvez as pessoas queiram saber realmente com mais detalhes. Não sei se você pode contar, mas você disse que estava passando por um período de depressão. Foi o período que você estava chegando em São Paulo, que você é de Minas, né? De Lavras. Foi nesse período aqui, a dificuldade que você teve de enfrentar aqui, e foi esse choque de realidade local que fez com que você ficasse assim mais mais depressiva, sim. Longe da família? Então, na verdade, volta um pouquinho sobre a minha infância, né? Meus pais, eles se separaram quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E aí, isso foi um choque na minha vida, porque eu era muito unida com a minha mãe, né? Eu trabalhava com ela, ficava muito junto e tal. E quando ela se separou do meu pai, ela ficou uns 3 dias, assim, digamos, sumida, sem dar notícias. E quando ela voltou, ela depois se separou do meu pai, aí conheceu outra pessoa, enfim, né? Teve nossa vida, do que era uma coisa, no outro dia já era totalmente diferente. Então, passou assim um tempo, eu tive que pegar responsabilidades que eu nunca tinha vivido. Tipo, eu tive que começar a trabalhar, né, com 12 anos. E depois, minha mãe veio para São Paulo, ela que veio primeiro, e meu pai ficou em Minas. Então, eu tenho um pai lá, né, e tem um irmão lá. E meu pai, quando eu precisei de ajuda, eu falei assim, pai, eu posso morar com você e tal? E ele, não, se vira, eu me virei. Nossa. Seu pai também frequentava a igreja nessa época? Ele chegou a ir à igreja? Na época que ele estava casado com a minha mãe, ele foi. Depois ele foi para a entendi. igreja católica e hoje não frequenta mais. Deixa eu comentar uma coisa, porque geralmente nas igrejas, o amor de Deus é retratado com o amor do pai. Certo. Você via isso no seu pai? Assim, um Deus representado nele, sei lá, o amor de Deus representado nele, e isso pra você foi um choque de realidade quando você se vê nessa separação dos seus pais, você se vê sozinha, meio que desamparada. E eu até admiro, né? Porque geralmente o pai protege a filha, né? Sim. Não sei qual o motivo, mas ele parece que deixou você um tanto assim, ao Deus dará. Você teve que se virar. Você falou que aos 12 anos já começou a trabalhar, cuidar da vida. Pelo que eu entendi, hoje eu entendo melhor, né? Na época eu não entendi, então teve uma revolta, né? Com Deus ou com seu pai, com a sua mãe? Com quem todo foi? Mundo, com o mundo. Teve uma revolta. E com meu pai, hoje eu entendo que ele tinha muita dor, assim, pelo que aconteceu. Então, ele nunca recebeu um te amo do pai dele, então ele não sabia dar amor, né? Quem não recebe, não consegue dar. Então, nesse sentido, assim, ele me mandou me virar porque ele se virou na vida, né? Então, o que ele passou foi isso. Hoje eu entendo isso, mas na época não. Entendeu? E aí foi através disso que você veio pra São Paulo? Então, aí foi entrando aquela história, né? Aí eu não queria vir pra São Paulo, minha mãe veio. Então lá eu tive que alugar uma casa em Lavras, trabalhar. Vi que não dei conta, fui pra Belo Horizonte. Lá dividi apartamento com amigas. É Belo Horizonte ou Belo Horizonte? É o sotaque de mineiro, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Como é que é? Belo Horizonte. Belo Horizonte, vamos lá. Então, e lá eu comecei aí lá eu fiquei afastada um pouco da igreja, uns 3 meses, comecei a sair, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí liguei pra minha mãe, chorando, falando que eu não tava conseguindo viver a minha vida. E aí ela falou, vem pra São Paulo. Sua mãe já estava aqui, então? Já estava aqui. Ah, entendi. Ela com meu Nesse processo de separação, sua mãe acabou vindo pra São Paulo e você ficou lá. Foi o que eu entendi até então. Ah, tá. Aí você foi pra Belo Horizonte e não conseguiu morar lá. Ligou pra mãe e a mãe pediu que você viesse pra cá. Isso. Tá. E aí eu falei que eu não queria ficar aqui. Ela falou, não, vem que aqui você vai conseguir um emprego no mesmo dia, aquela coisa e tal. Eu falei, então tá, mãe, vamos fazer o seguinte, se for da vontade de Deus pra mim ficar em São Paulo,
eu vou imprimir um currículo. Nossa. Se eu for chamada com esse primeiro currículo, é porque é pra ficar em São Paulo. Então volta lá, vamos voltar com calma aqui, que até eu tô surpreso com as coisas que ela estava me contando. Vale a pena, hein? Você que é casado aí, ó, quiser vir bater um bate-papo aqui no Liberchat, fique à vontade. Então, nessa sua vinda para São Paulo, você lança uma prova com Deus, é isso? Isso. Você não queria ficar aqui de jeito nenhum e, Não. tipo assim, se você ia fazer o quê? Um currículo? Um currículo. Até Nossa. porque com Deus... Era vontade de voltar mesmo, hein? Nunca duvidei de Deus, mas também tava naquela. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tinha que passar por isso tão cedo, tão nova? Sendo que eu não tinha não foi escolha minha, né? Então eu tinha esses Então questionamentos. você tinha uma certa revolta com Deus também. Acho Parece, que em certo né? ponto, Acho que a sim. sua primeira decepção com Deus foi através da separação e esse processo que sua vida estava traçando ali, né? Isso. Aí eu fui, imprimi esse um currículo e saí. Aí fui na primeira loja, né? Tava lá, precisa-se de vendedora. Então eu entrei e falei, posso deixar meu currículo? E ela nem olhou pra minha cara, assim, pode pôr ali. Falou assim, né? Pode pôr. Aí no momento que eu ia colocar assim na mesa, né, do balcão, ela olhou pra mim e falou assim, você conhece a Rua Pamplona? Eu falei, conheço ela. Então pode estar lá segunda-feira às 9. Pra quem não é de São Paulo, a Rua Pamplona fica nos Jardins, né? Bem próximo da Avenida Paulista, que é bem famosa aqui em São Paulo. Então você foi pra Pamplona, e aí? E aí ela falou, 9 horas da manhã, na segunda-feira, você pode ir lá? Eu falei, posso. E aí fui, fiz a primeira entrevista e ela falou, o que você vê num cliente? Eu falei, eu observo o perfil e tal, fui falando. Era pra vendedora? Era pra vendedora. Ela, então quando você pode começar? Eu falei, agora. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o primeiro currículo que eu saí pra entregar. Então, você acha que essa foi a primeira resposta, assim, experiência real que você teve com Deus? Assim, que você teve a certeza que Deus te respondeu? Porque você falou que você não estava frequentando igreja mais. Sim. Você se sentia longe de Deus, mesmo assim você teve coragem de fazer uma proposta? Sim, ainda assim... É um desafio com Deus, né? Acho que essa é a melhor palavra, né? Desafio com Deus, né? Isso, e ainda assim não estava acreditando muito, assim. Então você faz um desafio que você não está acreditando, torcendo para não dar certo. Eu acho que era isso a sua intenção, porque eu tô percebendo aqui não queria. Tomara que não dê certo até pra me voltar pra porque teve mim. uma amiga minha que foi pra Curitiba e eu tava até pensando em ir pra lá. Mas aí minha mãe deu uma segurada, falou, não. Eu entendi, porque você não queria ficar em Minas. Não Aí veio pra São Paulo. Aí também não queria São Paulo. Então a sua ideia também era ir pra Curitiba, né? Pensei. Entendi. Aí você começa a trabalhar aqui? Sim, aí eu comecei, fiquei um ano e pouco nessa loja. E depois eu falei, quero aprender outra coisa, não quero ficar como vendedora. Aí trabalhei na área administrativa, num escritório. Aí depois trabalhei com uma médica e agora eu faço biomedicina. Que legal, parabéns. Quer dizer que você será, então, a grande biomédica. Isso. Você é aquela que, então, vê algo que nós, nos olhos normais, não conseguem enxergar, não, né? microscópio. Então você vê além da nossa visão. E realmente ela vê, viu, gente? Pode ter certeza disso, que ela cuida de cada detalhe aqui. Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, porque quando você me conheceu, né? O pessoal aí não sabe. Não tem ideia, né? Na realidade, eu quase me tornei um pastor, né? Porque meu curso era para se tornar um pastor, dirigir uma igreja. Sim. E na realidade, agora eu sou professor, né? Mas me diz uma coisa. Você já pensava em casar com um pastor? O que você... Olha... pensou sobre isso? Porque eu até então, Deus. quem tava te... eu já sendo cheguei seu mentor espiritual naquele momento ali, era na verdade, pastor, né? Sim. Não, eram características que eu já cheguei a fazer aquelas listinhas, né? Quero que seja assim, quero que seja pastor. Né? Sim, já pedi. Não era algo assim concreto, né? Mas sim, já cheguei sim. Você tá à vontade aqui? Tá conversando normalmente? Tá em paz? Tô em paz. Então, você que... quando for convidado para vir para cá, pode vir, porque até a Amanda aqui tá tranquila, conversando no nosso Liberchat aqui, em paz. Amanda, me fala aí. Algum momento da sua vida, você, depois desse currículo que você entregou e você teve a certeza que Deus te respondeu, você teve alguma outra certeza de que Deus acompanha você todos os dias?
alguma experiência assim mais real, mais próxima de Deus, sei lá, alguma coisa aí da sua vida que você ainda não me contou, que eu quero saber aqui agora que você... As suas experiências com Deus, me conta alguma coisa aí que marca a sua vida. Vamos lá. Eu tenho várias experiências, tanto de pequenos milagres, assim, de imediatos, como de grandes, assim. Até porque hoje, por estar aqui, foi vários milagres, assim, que Deus fez na minha vida mesmo, em questão de saúde, né? Então, quando eu tive a minha filha, né, a Alice, eu tive um choque anafilático no parto. Então, eu fiquei na UTI por 4 dias. Nossa. E aí foi um dos milagres, né, que Deus fez na minha vida. Mas antes de ter a Alice, eu perdi 3 bebês, né? Nossa! Ela é uma guerreira, viu, gente? Pode ter certeza disso. E Deus te ama muito, eu também, tá? Pode ter certeza. Eu sei, também. E dos 3, o último, né, quando eu perdi, o médico falou, olha, você não vai poder ser mãe, não adianta tentar, você não pode ser, o seu útero não aguenta gerar um bebê, então você não pode ser mãe. Adota, faz qualquer coisa. Então foi isso, esse problema que você... Eu também que vejo os milagres constantes, né? Esse problema que você teve de não poder ter filhos foi que levou você a estudar a biomedicina? Não, na verdade, biomedicina foi um sonho que eu tive. Literalmente um sonho. Um sonho mesmo? Um sonho. Você deitou? Na verdade, pensa numa pessoa que queria ser tudo. Eu queria ser médica, queria ser advogada, queria ser tudo. E aí... Eu lembro que eu comecei a fazer direito, aqui na Unip mesmo. Eu fiz direito, depois fui para administração, depois voltei para o direito e fiquei naquela. Então, um dia eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu quero descobrir minha profissão. Eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, né? Eu sei que hoje em dia você consegue muita coisa, não precisa ter uma faculdade para isso, mas era o meu sonho, né? E aí eu lembro que nesse dia eu sonhei, e detalhe, eu morava em Minas, e em Minas não tem esse curso, biomedicina, não tinha, né, na época. Então, quando eu sonhei, eu tava com um jaleco branco mesmo, e embaixo, assim, eu vi o nome, biomedicina. Como eu não tinha conhecimento do curso, nunca tinha ouvido falar, não dei bola para aquele sonho. Como sempre, Deus falando comigo e eu não dando bola. Fazendo de conta que é só um sonho normal, né? Só um sonho. E aí aconteceu tudo aquilo que eu já contei, né? E aí, quando eu reacendeu esse sonho, deu esse start, assim, de que eu lembrei até do sonho que eu tive, foi quando eu comecei a trabalhar com uma médica, a doutora Regina, até quero mandar um abraço para ela. Ela é a melhor especialista em hemato, né, trata doenças do sangue. Então, ela me ensinou a ler exames, né, até então, um detalhe, ela tinha contratado uma biomédica que não conseguiu fazer o trabalho, e ela falou, não, Amanda, senta aqui que eu vou te ensinar. Foi então que ela me ensinou, e ela falou, Amanda, você leva jeito, né? Por que você não estuda? E eu ficava um pouco presa, né? Porque tem filho, a Alice tinha 2 anos, o Arthur estava com 1 aninho, né? A gente não tinha um Enzo ainda, então eu ficava um pouco receosa de começar uma faculdade. Mas então eu comecei... Aí que ela falou, Amanda, por que você não faz biomedicina? Quando ela falou essa palavra, eu lembrei do sonho, e aí que eu comecei o curso. Entendi. E eu tô amando. Tá amando? Tá quase formando já, né? Parabéns. Sim. Aí eu quero me especializar tanto em hemato, que é foi o amor da minha vida, assim, da profissão, né? A área. Tanto em estética. Parabéns. Na área da estética. Parabéns. Obrigada. Sonhos acontecem. É só você confiar em Deus que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza, Amanda, que os sonhos de Deus para nossa vida sempre são os maiores. É por isso que você está conseguindo realizar esse sonho. E pode contar comigo, você sabe disso, né? Que eu tento te ajudar aí o máximo que eu posso. Claro, principalmente com as mas nós tivemos um bebê recentemente, que é outro milagre. O Enzo. E a Amanda vai contar um pouquinho para nós aqui o milagre que foi na vida do Enzo também, né? Porque realmente o fato de você ter filhos realmente já é um milagre. E o nosso último bebê também foi um milagre, porque no caso ele agora que passou por um problema difícil, né? Nós quase o perdemos. Conta um pouquinho resumidamente aí. Por ser uma gravidez de alto risco, eu também tinha feito uma cirurgia plástica, né? Então já não dava para crescer muito a barriga, né? E aí ficamos sabendo que, né, tava grávida do Enzo, e aí eu fiz uma cirurgia para segurar ele, né, com 3 meses, mais ou menos. E depois dessa cirurgia, cada mês a gente ficava naquela, né,
cuidado, torcendo pra dar né? certo, né? Isso, é. E aí do Enzo eu tive uma dor muito forte na coluna, né? Não aguentava, eu já não estava aguentando mais. Foi então que eu imagino que essas dores fez com que ele nascesse com 35 semanas, né? Ele nasceu prematuro. Essas datas aí é com você. Eu não lembro, não. Ele nasceu de 35 semanas, 8 meses. E aí ele teve um probleminha respiratório, né? Ele lutou para viver, né? 6 horas, se eu não me engano. E aí foi que ele não estava resistindo e aí ele teve que ser entubado. E aí ficou 1 semana entubado. Foi um momento difícil que a gente passou. Sim. Talvez você que está em casa, no carro, vendo pelo YouTube, também pode estar passando por algum momento difícil na sua vida, mas pode ter certeza que isso vai passar. Se passou na vida da Amanda, se passou na minha vida, pode confiar em Deus, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai passar. Pode ficar tranquilo. Mas você pode estar pensando assim, mas eu estou longe dos caminhos de Deus, eu não frequento mais nenhuma igreja. Deus não está preso a nenhuma placa de nenhuma denominação. Deus vai além disso. Ele quer morar no seu e no meu coração. Portanto, confie em Deus, acredite que essa fase aí que você está passando vai passar e vai ser uma fase melhor, não é, Amanda? Porque agora eu tenho certeza que você está bem melhor, né? Está quase se formando aí em biomédica, né? É assim que fala? Biomédica. Biomédica, já pensou? Tudo que você passou, hein? Que milagre. Sim. Amanda, eu queria voltar um pouquinho para a área um pouco mais da religião, no sentido de frequentar uma comunidade religiosa. Certo. E o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast é Liberchat. Como você se sente? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas, você sabe que eu sou professor, né? Converso com muitos adolescentes e eles têm me dito que eles têm muita dificuldade, quando eles frequentam alguma denominação, de participarem ali das coisas da comunidade. Algumas comunidades são bem abertas aos jovens, mas às vezes os jovens são um tanto discriminados pelas coisas que eles pensam, a forma como eles falam, a forma como eles agem. E você, teve alguma experiência desse tipo? Me conta aí. Olha, quais denominações? Não sei, se você não quiser citar, fique tranquila. Não, mas... eu passei tanto por igrejas tradicionais como mais liberais, digamos assim, né? Uhum. E as tradicionais é que ocorre esse problema, né? Porque aí, eu no meu caso, gosto de usar a tradicional, uma pulseira. assim, como é que você... A tradicional é aquela que tem mais regras? Sim, não pode usar um brinco, não pode pintar a unha, não pode... Tem que usar uma saia, né? Determinado tamanho. Então, isso foi o que me pegou. Claro que a gente tem um bom senso, lógico, mas... Esse foi o problema. Já passei por esse problema. Te pegou como, assim? Como... Não, você não conseguia conviver na comunidade por causa disso? Ou te pegou em relacionamento você e Deus? Não. Com Deus, não. Com as pessoas. Com a aparência. Vamos supor, o brinco não tanto, porque eu não tirava mesmo. Mas, tem que ir de saia. Então, eu não tinha muita saia longa. Batia lá no pé, por exemplo. Não tinha. Então, isso, se eu fosse de calça, eu já me sentia mal. Aí eu já não conseguia adorar a Deus justamente por causa da roupa. Que eu acho que isso é um absurdo. Eu acho mas que não o seu tem problema que ser assim, pode ser o problema de muita gente que está nos ouvindo neste momento. Eu tenho algumas experiências a esse respeito, porque eu converso com muitos adolescentes. Eu dou aula do 6º ano até o ensino médio. E eu dou aula numa escola devocional. Então eu dou aula de religião, né? Sou professor do ensino religioso. E algumas mulheres, parece que esse problema acontece mais com as mulheres, não é? A questão do vestuário, o uso de joias, essas coisas. Porque a mulher é mais vaidosa, né? Então ela quer... Né? A mulher usa mais acessórios. O homem é mais básico, a mulher não. Então você é daquelas que se revolta com o pastor, né? Então, não. tipo, eu vou usar e acabou, e que se dane, eu tenho uma experiência real com Deus. Um pouco sim. Tipo, não tô nem aí, eu vou assim e pronto. Então, em algumas igrejas que você passou, chamadas de tradicionais, você não teria essa liberdade de estar conversando isso que nós estamos conversando aqui? Você acha que sim ou não? Não, porque também você tem que respeitar, né? Tem a doutrina ali, então a pessoa tá ali porque quer também, né? Acho que não tem muito o que questionar. Eu tenho meu pensamento, se eu não me sinto bem lá, então eu tenho que procurar um outro lugar. Tipo aquela frase assim, os incomodados que se retiram. Né? Bem isso. Mas você não é revoltada não, né? Fala a verdade. Não. Não? Tá tranquila? Tranquila. Tá em paz? Tô em paz. Amanda, me fala quais são os seus maiores sonhos pra sua vida, pra sua família. Abre o seu coração pra mim, vai. Aquilo que você não conta lá em casa, conte aqui no Liberchat pra nós.
Vamos lá. Não, o meu maior sonho é curtir um pouco mais com você. A gente quase não tem tempo, né? Não tem como, né, o processo. Mas, assim, acho que no momento o que mais até me preocupa um pouco é a parte profissional. Acho que eu tô muito ansiosa, porque eu quero... a parte da estética, né? É um mundo que hoje em dia tá muito concorrido, digamos assim, né? Então, é o que mais tá me... É um dos meus maiores sonhos, assim, ser reconhecida no que eu quero fazer, no que eu já amo fazer, mesmo sem ainda estar E você fazendo. será reconhecida, porque Deus está com você, você nunca está sozinha. Eu já disse pra você isso, né? E dá a Várias e condição, várias né? vezes. E através disso dá a condição de vida melhor, né? Pra nós, pras crianças. É isso, meu maior sonho é esse. Que legal. Eu já disse que te amo hoje? Não, ainda não. Então, pra todo o Brasil e todo mundo, eu te amo muito, sou muito orgulhoso de ter você como minha esposa. Na verdade, você eu vejo como uma guerreira. Obrigada. Aquela mulher de fibra que tem uma carinha de novinha, né? De menininha. Mas já passou por várias experiências. Acho que ela não... Você vai ter que voltar aqui mais vezes, viu, Amanda? Pra contar mais detalhes tem aí muita coisa. Tem das suas muita experiências de vida, né? Tanta coisa que Sim. você passou, tantas comunidades religiosas que você viveu, experiências com Deus que você tem passado, tem enfrentado as suas lutas. Eu sei que você é uma mulher de oração também. Sim. Que recado você daria para as mulheres que um dia talvez estão decepcionadas, estão passando por aquele problema que você passou quando eu te conheci, que era a depressão? E me fala também um pouquinho aí como foi que você conseguiu vencer essa depressão. Olha, eu acho que foi o momento que eu te conheci. Nossa, que responsa, hein, gente? Não, porque eu não via muito... quando você tá numa depressão assim profunda, você não, na verdade não vê sentido de nada, né? E a minha tava tão profunda a ponto de que eu queria a morte mesmo, né? Então eu não me arrumava mais, eu não tinha vontade de viver. Então, quando eu voltei assim pra igreja e comecei a ver que pessoas importavam comigo de verdade, foi o momento que eu comecei a me libertar assim desse buraco, né? E aí foi quando Deus também foi falando comigo, eu fui... Tipo assim, às vezes a gente quer orar e quer sentir, né? Sentir aquela emoção, sentir um arrepio quando vai orar, aquela coisa. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que ora sem vontade mesmo. Como a gente está fazendo aqui, acho que com Deus é isso. É um bate-papo livre, que você pode estar falando tudo que você sente. Nessa liberdade, eu acho que não tem que ter muito... Eu me lembrei agora de uma música do Roberto Carlos, falando sobre oração, que ele diz assim: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. É isso. E oração é isso. Não importa onde você está. Se você está no carro, se está sentado no sofá, assistindo pelo YouTube, não sei em que momento, de repente você está na academia aí, ouvindo um podcast. Fale com Deus nesse momento. É só falar. Às vezes você não precisa nem pronunciar palavras. É só colocar o seu pensamento no céu, em Deus. Silêncio, né? No E eu tenho silêncio. certeza que Deus no silêncio também vai ouvir o seu coração, vai ouvir a sua voz e vai te tirar. De repente você está passando aí num momento depressivo, como a Amanda estava, né? E Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai ajudar você a solucionar esse problema. Porque a depressão você não consegue vencer sozinho, né? Não. Você também passou por pastores, como ela mesmo disse, por psicólogos, né? A igreja direcionou Não, você para uma psicólogos. base Foi um muito tratamento que ela importante, fez, né? Não foi algo assim que saiu do nada. Então tem os processos que você tem que enfrentar. E busca ajuda. Tem que passar e buscar ajuda, porque precisa de ajuda. E às vezes você fala, não, não preciso de nada, não, tô bem, mas na realidade você não está bem. Mas quando eu conheci a Amanda, ela me deu um sorriso. Então isso significa que as pessoas depressivas também elas podem sorrir para você. Mas você nunca sabe o que pode estar passando as que mais no coração disfarçam dela. o que estão sentindo. Exatamente, as que mais... Olha o que ela disse aí. Fala de novo, repete a frase aí. São as que mais disfarçam o que está sentindo. Então, quando ela está em público, ela dá aquele sorriso para você e demonstra que está tudo bem. Mas quando está em casa, só você sabe, né? Ainda mais quando vem de anos, a pessoa não quer mais mostrar que tá vulnerável, que tá triste, não quer. Quando ela tá com alguém, aí que ela quer tentar esquecer um pouco aquilo que ela tá sentindo. Então, não vai mostrar. É um processo. Então, fique atento aí, você que conhece alguém que está passando por esse problema. Procure ajudar essa pessoa, né? Leve aos bons profissionais, aos médicos, psicólogos, psiquiatras, para que eles possam, então,
ajudar essa pessoa a sair desse quadro, né, que é ruim e ninguém quer passar por isso, né? Vem aquela tristeza profunda, você não sabe por que vem, mas eu tenho certeza que, como diz a Bíblia, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tenho certeza disso. E Amanda, você parece estar mais sorridente agora, está mais tranquila no nosso bate-papo aqui. Foi muito bom. Foi bom? Muito Você obrigada. gostou? Gostei, Gostou? quero Vai voltar mais vezes para cá? Quero. Vai? Ficou à vontade para falar aqui? Fiquei. Então você aí, ó, quem sabe um dia vai estar aqui, batendo aquele bate-papo conosco, abrindo o seu coração e aprendendo mais da palavra de Deus. Você percebeu que a Amanda, nem tudo foi felicidade, né? Não. Tinha uma infância boa, uma família unida, lá no interior de Minas, né? Um povo bem acolhedor, gosta muito de pão de queijo, né? Gosta. Aqui Gosta. não, aqui Ama não pão de tem, queijo. viu? Aqui não tem igual. Criada num Felizmente. lar cristão, mas de repente nem tudo é flores, né? Exatamente. De repente vem uma desilusão, os pais se separam, ela tem que cuidar da vida praticamente sozinha, começa a trabalhar cedo, vem parar em São Paulo, onde ela não queria ficar, e aqui foi onde Deus permitiu que ela construísse uma nova história, né? Construísse uma nova família. Mas Amanda, em alguns momentos eu tenho certeza que você se sentiu passando pelo vale da sombra da morte, né? Sim. Acho que a maior parte. Você Hoje que eu me sinto mais plena. né? Só um detalhe, você, quando estávamos vindo pra cá, você me falou que já teve momentos aqui em São Paulo que você não tinha nem dinheiro, né? Quando você chegou logo, que não tinha um emprego aqui, que você teve vontade de comer uma pizza, não foi que você me contou? Como é que foi isso aí? Que assim, quando eu vim no final de semana, né? E aí eu tive que... Minha mãe também não estava numa situação boa, então a gente veio morar numa pensão, né? Nossa, que chato. E aí dividimos né? o quarto, né? Um quarto, dividiu minha mãe com meu... Tava minha mãe, meu padrasto e eu e meu irmão num quarto. Bem pequenininho, assim. E aí, tipo, sem grana, sem nada, me deu uma vontade de comer pizza, né? Fiquei louca, eu falei, nossa, que vontade de comer uma pizza e tal. E aí eu lembro que meu irmão tava na janela nesse dia, eu falei com Deus, eu falei, nossa, Deus, que vontade de comer uma pizza, não consigo comer uma pizza. E aí o rapaz que morava no outro quarto, assim, da frente, né, era muito amigo do meu irmão, e ele chegando do trabalho, viu meu irmão na janela, falou, ô, Gustavo, chega aí, vem comer uma pizza e chama sua irmã também. Logo a pizza, bem no dia que eu tava com vontade. Então, tipo assim, Deus foi cuidando nos pequenos detalhes, assim, numa simples vontade de comer uma pizza, Deus foi lá e me abençoou. Então você acredita em Deus? Claro. O que você diria pra alguém que está duvidando do poder de Deus? Vai lá, olha bem no olho dela. Não, acho que Deus, ele se revela nos mínimos detalhes, né? Como eu falei agora. E às vezes, por mais que você não espere sentir Deus, sentir aquela, preciso orar e sentir aquele frio, aquele arrepio. Não, mesmo que você não sinta nada, busque. Porque ele já sabe, ele já vê além, ele já vê o seu amanhã. Então, você não precisa preocupar. A gente preocupa, né? Mas não precisa preocupar. Deus já sabe todas as coisas. Se você descansar nele, de verdade, você vai ser prova. Você vai viver as provas que ele tem, né? Você vai ser prova viva dos milagres de Deus. Amém, eu creio. Eu tenho certeza que você também crê nessas promessas de Deus para sua vida. Já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Quero dizer para você que foi maravilhoso ter você aqui comigo, mais uma vez aqui, compartilhando experiências. Aprendi muito com você, aprendo com você todos os dias. É um privilégio ter você como esposa, como mãe. Eu tenho certeza que você é uma mulher cristã e está se desenvolvendo cada vez mais e será uma grande biomédica. Quero dizer uma coisa para você antes da gente encerrar esse bate-papo, que vai servir para você e para você também que está em casa, que está nos ouvindo aí em algum momento. Davi também passou por grandes provações. Às vezes a religião prega um Deus que parece que só nos traz bênçãos. Realmente, Deus é um Deus de bênção. Ele só pode nos trazer bênçãos. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que às vezes, mesmo você vivendo com temor de Deus na sua vida, você pode passar por dificuldades, por provações. Isso é normal. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu me lembro de Davi. Me lembrei agora de Davi. Davi, que foi o pastor de ovelha, o grande rei de Israel. Ele passou por cada tipo de problemas, como um ser humano qualquer. Davi foi esquecido dos pais, como você foi. Né? Verdade. Ele cuidando de ovelhas sozinho. E eu fico imaginando Davi, às vezes, cuidando de ovelha,
sem ter ninguém para conversar, conversando com as ovelhas. E de repente ele começa a declamar, porque Davi também era um cantor, né? E ele começa a dizer o que está escrito aqui no Salmo 121. Ele vai dizer assim, ó, nos momentos difíceis, porque tem momento que você está passando que você não sabe quem vai te ajudar nesse momento. Como você passou. Não foi? Sim. E você se perguntava também, quem poderá me ajudar, né? Como diz eu lembrei do Chaves, né? Era o Chapolin que dizia, né? Quem poderá me defender? Tal. Era o Chapolin. É o Chapolin, né? Chapolin. E às vezes nós nos sentimos assim, quem poderá? Quem vai olhar por mim? Quem vai me ajudar? E numa cidade grande como São Paulo, como a Amanda veio pra cá, talvez ela pensasse em algum momento que não haveria ninguém. E Davi, sozinho, cuidando das ovelhas, ele também, às vezes, ele pensava, quem poderá me ajudar? Mas ele disse, olha o que ele disse aqui no Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, né? De onde me virá o socorro? Quantas vezes, né, você está passando por provas, por dificuldades, você não vê saída, e você também pergunta, né? O que vai acontecer comigo hoje à noite? O que vai acontecer comigo amanhã? Como será o meu futuro? Será que eu continuarei empregado? Será que eu serei mandado embora? Será que eu vou conseguir me formar em biomédica, né? São tantas perguntas, tantos porquês, e às vezes você não vê mais recursos para continuar estudando, para realizar o seu sonho. Mas Davi mesmo, ao perguntar, ele não duvida. Ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você sabe que Davi tinha uma mentalidade hebraica, judaica, e naquela época eles acreditavam que o local mais próximo que Deus se aproximava da humanidade era em cima do monte. Imagina a cena comigo aqui. Davi cuidando das ovelhas ali no vale. De repente ele levanta os olhos para o monte e diz, de onde me virá o socorro, né? Ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Ele acreditava que Deus só estava lá. Mas hoje nós sabemos que Deus está em todos os lugares. O Deus da montanha também é o Deus do vale. E eu tenho certeza que se você confiar nesse Deus, a sua vida poderá ser transformada, como a vida da Amanda foi, como a minha vida está sendo transformada a cada dia. Basta você confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, assim como Davi confiou. E com certeza, essa fase vai passar e você, quem sabe, assim como Davi, vai se tornar uma grande pessoa, né? Uma grande personagem. Porque Davi se tornou, depois que ele passou por esse vale, por esse processo, se tornou o grande rei de Israel, o rei Davi. Mas antes ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas nesses momentos mais difíceis, talvez depressivos também, ele recorreu àquele que pode nos libertar, que é Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amanda, muito obrigado por ter vindo aqui, abrido seu coração para nós. Eu espero te chamar mais vezes aqui pra gente bater aquele papo descontraído. É melhor, né? Longe das crianças aqui. Compartilhando experiências pro pessoal que tá em casa nos ouvindo. E eu tenho certeza que você aprendeu muito com esse bate-papo. Foi legal, foi interativo, foi bacana. E acompanhe-nos mais uma vez aí nas redes sociais para você saber qual será o nosso convidado. Compartilhe, né, esse podcast com seus amigos, porque eu tenho certeza que essas experiências aí ajudarão outras pessoas também. Muito obrigado mais uma vez. E eu espero estar aqui nas próximas. Então tá bom, eu que agradeço. Fique com Deus, que Deus abençoe você. Amém. Tchau, tchau. E você também de casa, que Deus possa abençoar você. Um grande abraço.